RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá pessoal, muito bom dia, uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado a todos. Hoje vocês devem estar percebendo que quem comanda o programa, o Fabiano Brasil, não está presente. Eu estou interinamente aqui apresentando porque ele está com um problema de voz. Então espero atender à altura ao comandante deste programa Inteligência Emocional. Hoje eu estou recebendo a Eveline Tomasi, que é coach especialista em liderança, ela é trainer em PNL. Ela é a criadora do curso Mulher Coach e fundadora do ID Coach. Eveline, seja muito bem-vinda, um bom dia. Bom dia, Luciano. Estou muito feliz, honrada em estar aqui falando com vocês hoje, nessa nova roupagem hoje, né? Roupagem nova, né? Roupagem nova hoje com o Luciano. Está sendo uma experiência muito bacana para falar desse tema muito pertinente. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Eveline, eu acho que o que a gente deve começar, na verdade, é quando as pessoas estão falando de inteligência emocional, pensando de coaching, a gente sabe que isso é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente nasce, não é tão intuitivo assim pra gente. Então eu gostaria de começar do princípio, como a gente diz, lá da origem, de como começou a tua história. Então fala um pouquinho pra gente, em que momento que você percebeu que o desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, a própria inteligência emocional tinha que fazer parte da tua vida? Que momento que isso começou? Em 2010, até 2010, eu era empresária, atuava numa empresa familiar e gostava muito, né? Era um ramo muito específico, panificação. E curtia muito o que eu fazia, realmente. Trabalhava muito? Sim, né? A vida do panificador é bem puxada. Mas eu gostava muito do que eu fazia, conseguia usar toda a criatividade, que é algo que eu gosto de poder usar no trabalho. E era muito satisfeita, né? Na verdade, eu vou te dizer assim, a minha vida naquele ano ali de 2009, 2008, era uma vida de comercial de margarina. Sim. Era tudo muito tranquilo, tinha uma empresa muito próspera. Quando os meus pais fossem se aposentar em 2012, eu iria assumir os negócios da família. Já tinha muitos planos, vinha me especializando muito na área para abrir várias filiais. Então, tinha todo um plano de transição de carreira, de transição da empresa, né? De sucessão familiar, para que eu assumisse em 2012. A minha filhinha pequenininha, então tava tudo muito tranquilo, né? Tudo muito bem. Mas, em 2009, minha mãe teve um câncer que levou ela muito rápido. Em 2010, eu acabei perdendo a minha mãe. Hoje ela é aqui, ó, tem uma tatuagem que eu fiz, que ela sempre dizia que eu era o sol da vida dela. Eu acabei tatuando em homenagem a ela. E neste momento, com essa perda da minha mãe, que era a grande gestora de todo o negócio, houve uma ruptura familiar para uma briga mesmo pela direção, para assumir a direção da empresa, né? E de um momento para o outro eu me vi sem empresa, sem trabalho, porque eu acabei saindo, né? Sem emprego, sem trabalho, sem futuro, que já estava todo programadinho, sem a minha mãe, que era a minha grande mentora, uma grande gestora, uma mulher incrível, que eu admirava muito em todos os aspectos. E me vi muito perdida no meio disso tudo. E não lidei bem com a situação, inclusive tive depressão, e aí eu já vou contar como o coaching, inclusive, me ajudou a sair de tudo isso, né? Mas passei por uma fase muito difícil mesmo, e fui ao fundo do poço. Tive que buscar atrás, tive que fazer alguma coisa por mim, porque eu não podia usar aquele fato, aquele acontecimento, nortear todo o resto da minha vida. Eu digo, bom, o que eu vou fazer? Trabalhei em alguns lugares como funcionária e depois comecei a trabalhar com consultoria para outras empresas do meu ramo, porque eu tinha muita experiência. Dentro da área que você já atuava? Dentro da área de panificação, eu já comecei a fazer consultoria. E fui fazer uma formação de coaching para aprimorar, para acrescentar na minha consultoria. Ah, mas aí quando eu conheci o coaching, eu disse, gente, isso é demais, isso é maravilhoso, isso é fantástico, é isso que eu quero para minha vida. E eu percebi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Deixa eu só criar um parênteses aqui, eu acho que essa que é a intenção do programa também, de interagir um pouco com o público.
Afinal de contas, o apresentador deste programa, o original, né? O Quem de Direito, que é o Fabiano, também é coach. E eu também tenho formação em coach, também é a linha que eu atuo. E eu quero dizer que só existem dois tipos de profissionais do mercado, né? Aqueles que se apaixonam e aqueles que usam as ferramentas, as plataformas para fazer alguma mudança na sua vida. Mas assim, ó, quem entra para trabalhar com a profissão de coach, quem assume isso como profissão, é porque realmente se apaixona, né? E, por favor, continua, mas eu acho que essa observação é tão fenomenal, porque a gente fala com brilho nos olhos, quando a gente fala do coach, né? Porque você acaba influenciando a vida das outras pessoas de uma maneira tão positiva, e isso traz um retorno para nós de uma maneira tão positiva também, que a gente acaba se apaixonando. Sim, a gente tem que contagiar as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Na escolha de um profissional de coaching, ele tem que olhar para ti e dizer assim, poxa, é essa pessoa que vai me ajudar a conduzir o meu processo, vai me ajudar a alcançar a minha meta, né? Então... Aí você fez sua formação e em que momento que você começou ainda não? Aí eu direcionei a minha vida toda pro coaching, né? E aí eu comecei a trabalhar fazendo os atendimentos individuais. E aí comecei a perceber o quanto a minha mãe era uma líder nata, né? E ela tinha aquilo que eu fui buscar na teoria e fui fazendo formações de programação neurolinguística, fiz o practitioner, o master, o trainer, enfim, fiz coaching generativo, fui fazendo uma série de formações, buscando na teoria e vendo que na prática ela já fazia muito disso. E comecei a trazer para os meus treinamentos de liderança, de gestão de conflitos, de comunicação assertiva. Comecei a trazer toda a prática com a teoria que eu fui buscar. Então, isso eu trago para os meus treinamentos hoje, para trazer ações e conceitos que sejam realmente efetivos. Porque tem muitos cursos, tu sabe, tu já deve ter feito uma série desses, nem todos têm essa flexibilidade de trazer a prática e fazer com que tu pratique para que tu consigas replicar isso lá na tua vida. Porque senão fica meio sem sentido, só a teoria, o curso é lindo, bacana, mas eu faço o quê com isso? Aplico como na minha vida? É que, na verdade, que depois de um tempo, quando você começa a conhecer um pouco mais essa área, você começa a fazer uma diferenciação muito clara para nós que já estamos há mais tempo, que é a questão do motivacional e do transformador, né? E as pessoas, os leigos, digamos assim, mas as pessoas que procuram, por onde não têm muita noção, né? Que participam dessas palestras. Eu costumo dizer, eu acho fantástico palestras, workshops, porque inclusive eu as ministro, eu faço isso, né, com frequência. Só que é completamente diferente de um processo de coaching. É completamente diferente. Porque você tem uma imersão muito maior, você absorve, você torna isso cotidiano da tua vida. O problema de uma aparição muito rápida dentro de uma palestra, de um workshop, que aquilo às vezes te dá um start naquele momento, te acende, algo, né? Mas às vezes não mantém aceso, às vezes se apaga logo na frente. Então, se você se sentiu motivado, eu gosto até de alertar as pessoas, se você se sentiu motivado numa palestra, num workshop, leve adiante. Faça um curso com a Eveline, você provavelmente deve ter formações, né, nos teus grupos, mas a gente vai falar isso mais adiante. Eu estou mais interessado em saber, justamente, quando você descobriu o coaching, de que maneira que isso começou a transformar a tua vida. Ele transformou primeiro a minha vida, para depois eu conseguir transformar a vida das pessoas. Como eu te disse, eu vim de um momento bem difícil e quando eu descobri o coaching, eu descobri que eu poderia fazer outra coisa a não ser trabalhar só naquele ramo que eu entendia como eu tinha nascido para aquilo. E eu percebi que eu posso ter nascido para várias coisas. Eu nasci para ser uma excelente mãe, eu nasci para ser uma excelente empresária e nasci também para ser uma excelente coach. Por que não? Porque às vezes a gente percebe assim, poxa, se um plano que eu tive não deu certo, fracassei na vida. E eu me senti assim durante aquela fase, sabe? Eu acho que, poxa, as coisas não deram certo e eu poderia ter usado aquilo, tudo que me aconteceu, como uma desculpa. E dizer assim, minha vida era ótima, mas daí, com tudo que me aconteceu, hoje eu tô aí, né? Fazer o quê? Infelizmente. Mas não era dessa história que eu queria viver. É que o bacana é que uma formação dessas, quando você entra na linha do coaching, você começa a olhar as coisas de uma maneira um pouco mais, um pouco diferentes. Essa que é a verdade, né? A maneira que tu te posiciona em relação à vida, aos acontecimentos, são bem diferentes também. E eu acho que o mais fundamental, acima de tudo, é que te abre um espectro de possibilidades muito grande. Como você avaliou que pode ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa coaching e, por que não, uma boa pessoa, né? Às vezes é só isso que a pessoa quer. Ela não quer aplicar isso especificamente numa área, quer ser uma pessoa melhor. E a gente vai
Logo em seguida, após os comerciais, a gente fala um pouquinho mais, aí entrando um pouquinho no teu trabalho especificamente. Perfeito. Depois do intervalo, a gente volta com Inteligência Emocional, hoje apresentado por Luciano Alves. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao retorno do Inteligência Emocional dessa quinta-feira, esse feriado maravilhoso, um dia de sol lá na rua. As pessoas, muitas acredito que nos parques e praças de Porto Alegre, e a gente aqui trazendo uma informação bastante bacana para quem está em casa nos assistindo. Hoje eu recebo a Eveline Tomasi, que é coaching, é trainer em PNL e fundadora do ID Coach. Eveline, a gente comentou no primeiro bloco, a gente conheceu um pouquinho da tua trajetória, né? Que você era uma empresária, que acabou por um momento... E é interessante isso, que muitas pessoas que buscam o coaching, normalmente estão passando por esse momento, né? Esse momento de transformação, um momento de realinhamento, digamos assim, na sua vida. E por que não dizer em busca de respostas? Essa que é a verdade. Porque às vezes você foi por necessidade, mas muitas pessoas não é por necessidade. Muitas pessoas estão insatisfeitas na sua área. Não teriam esse problema grave, como você falou, né? Eu precisei tomar uma decisão. Mas algumas pessoas buscam a formação em coaching porque elas estão na sua profissão, desempenham bem a sua profissão, têm um retorno financeiro, têm status, têm prestígio, mas não estão felizes. Não estão felizes. Então, acabam procurando o caminho do coaching e da inteligência emocional para poder se estabelecer ou se encontrar. Essa que é a verdade. E dentro dessa tua trajetória, Evelina, a gente estava conversando no intervalo, você disse que logo depois que você fez a formação, você descobriu a AMI. Fala um pouquinho para a gente o que é a AMI e qual o papel da AMI. Então, a AMI é a Academia da Mulher Empreendedora. Na verdade, a grande idealizadora desse projeto é a minha sócia, a Sami Flack. Ela que trouxe essa ideia assim, poxa, vamos nos reunir, mulheres aqui, empreendedoras da cidade, para fomentar negócios, fazer feiras, enfim, trazer coisas, movimentos para as mulheres empreendedoras. Qual que é a cidade? Gravataí. Gravataí, isso, perfeito. A cidade de Gravataí. Ela me trouxe e eu, na hora, topei a ideia. E ela convidou outras mulheres, outras 8 mulheres, outras 7, ao total éramos 9 no início. E topamos e começamos a fazer eventos, palestras, feiras. Aí tem o piquenique criativo, que é super charmoso, é muito gostoso, é feito lá na Estância Província São Pedro. É lindo fazer aquelas mesas, aquelas toalhas no chão de piquenique, muito network, interação, conteúdo que venham beneficiar essas mulheres. Tem também um dos eventos que a AMI faz, que são essas diretoras que fazem de forma altruísta. Essa AMI não tem nenhum fim lucrativo? Não, nem fim lucrativo. Aliás, a gente trabalha muito, né? Então, é só realmente para trazer para mulheres oportunidades delas se desenvolverem e fazer network, de fomentarem mesmo os seus negócios. Agora tem um evento, agora dia 4, que é a festa A Noite da Virada. É um evento que a gente faz no final do ano, simulando, dia 4 de dezembro, a virada do ano. A gente faz contagem regressiva, a mulherada vai toda de branco, são 250 mulheres. Nossa, representativo número. Mas qual é o objetivo? O objetivo não é simplesmente antecipar o fim do ano, né? Não, nesta festa é confraternizar. Entendi. Porque durante o ano, a AMI faz eventos para desenvolver essa mulher empreendedora. Depois da AMI surgiu também os núcleos de mulheres empreendedoras lá dentro da SIGRA, que é a Associação Comercial e Industrial de Gravataí. Então, a AMI fomentou muitos negócios, trazendo as pessoas para se desenvolver. Então, no final do ano, esse vai ser o 3º ano, a 3ª edição, a gente comemora. A gente comemora tudo que a AMI fez e essas mulheres que estão se juntando a nós nesse movimento tão bacana, que é estar buscando a sua evolução. E hoje essas 7 mulheres que iniciaram esse projeto AMI, mantém-se esse mesmo número? São as 7 ainda? Agregaram-se, juntaram-se a isso novas pessoas? Eram 7, mas eu e a Sami, 9 no total. 9 pessoas no total. Mudaram 2, entraram mais 2, então teve aí uma mudança, mas o esqueleto ali continua sendo as mesmas mulheres. E qual é o retorno que vocês têm desse tipo de projeto? Assim, as pessoas que participam, tu tem algum case assim que tu poderia dividir com a gente de uma pessoa que descobriu vocês e acabou transformando a vida dela em... Nossa, tem muitos cases. Um dos cases mais importantes que a AMI fomentou em Gravataí foram a criação de vários núcleos de empreendedores em Gravataí. Esses núcleos estão trabalhando para se desenvolver. Esses núcleos
núcleos, cada um já faz evento entre eles, cada um virou cliente do outro. Entendi. Né? A mulherada começou assim, tá, onde é que tu tem? Ah, eu sou cabeleireira. Sério, onde é que é o teu salão? Então, elas aumentaram as vendas delas, elas aumentaram o networking, elas conheceram mais pessoas, conseguiram criar até redes de desconto entre elas. Que bacana. Então, assim, se eu for te listar, é uma série de benefícios que a AME começou e isso foi se propagando. Hoje já é muito maior do que a AME. Entendi. Isso foi um movimento inicial. Hoje a AME faz eventos específicos para mulheres, mas até os homens estão sendo beneficiados. Claro, com certeza. E por que só para mulheres, né? Porque nós percebemos que as mulheres, sim, ainda não se sentem tão capazes quanto os homens, não se sentem tão seguras quanto. E o que a gente quer com esses eventos, com essas coisas que a gente traz, trazer isso assim, cara, tu pode tanto quanto. Vamos lá. Não, e tu sabe que, Eveline, isso também me remete ao seguinte, existem pesquisas, dados estatísticos, né, que corroboram isso que eu estou falando, que eu vou falar, que é a questão de um número enorme de mulheres que são esteios familiares, digamos assim, são pessoas que sustentam as suas casas, os seus lares, que mantêm os seus filhos, e na verdade o papel do homem nem existe. Então, acho que esse papel também da AME nessa função de capacitar uma mulher que de repente tem lá uma manicure, que pode vir abrir um salão de beleza, pode se associar a outras pessoas, prestar o serviço, eu acho que isso é fundamental. Porque o network, a gente sabe que também, às vezes, as pessoas têm a capacidade, mas não têm os caminhos. Não sabem os caminhos de como fazer isso. Acho que esse que é o fundamental. E uma função tão importante dessa, só funciona em Gravataí? Ou está aberto a pessoas das regiões próximas, das cidades do entorno ali, podem participar também desses encontros? Não, todos os encontros são abertos, né? A feira de mulheres empreendedoras, né? A Expo AME, que este ano não aconteceu ainda em função de falta de lugares para acolher o nosso evento, porque o Intercity lá está encerrando suas atividades, é uma feira que nós priorizamos as empresárias de Gravataí para fomentar o negócio delas, né? E a gente estimula que as cidades... Porque o que acontece? Vamos lá, a gente que mora perto de Porto Alegre tem uma tendência muito grande, às vezes, das pessoas saírem da sua cidade para ir prestigiar profissionais, estabelecimentos de Porto Alegre. Sem dúvida. E a gente resgatando isso. Gente, vamos lá, vamos visitar, vamos prestigiar, vamos consumir na nossa cidade, né? Vamos valorizar o que nós temos aqui, desde o shopping, desde os profissionais e essas mulheres. Então, quando a gente faz a Expo AME, nós priorizamos as mulheres empreendedoras de Gravataí, porque a gente quer se prestigiar, fortalecer. Né? E a gente, claro, estimula que todas as cidades, porque isso acontece em Esteio, em Alvorada, as pessoas saem dessas cidades e vêm prestigiar, vêm buscar em Porto Alegre. Então, vamos reforçar o nosso negócio. Eu acho que esse ponto que você está tocando é fundamental. Eu acho que é fundamental, em dois aspectos. Não é só os grandes centros que existem profissionais capacitados, existem também nas localidades, nas cidades, não vou nem dizer menores, porque Gravataí é também uma grande cidade próxima a Porto Alegre. Eu acho que ali tem o exemplo de vocês, que estão ali, tem entidades muito bem coordenadas, no caso da AME, né? Eu acho que o papel é esse, de você... Porque desencadeia... Isso, na verdade, é um efeito em cadeia, né? Porque você fomentando um profissional local, você vai estar atendendo as pessoas daquele local, que vão estar trazendo esse benefício para os negócios locais. Então, é muito importante isso, é super importante. E eu quero falar com aquele pessoal de Gravataí, que está nos assistindo agora. Eu sei que você que está lá de Gravataí, tem os teus amigos e aquela rede toda que está nos assistindo pelos canais 24, 524 da NET e também pelas redes sociais, que a gente tem uma grande abrangência. Como que eu faço para conhecer a programação da AME? Eu tenho interesse em participar de um curso de vocês. Como é que eu faço? Qual é o caminho que eu faço para... Poxa, despertou esse interesse. Como é que eu descubro? Bom, a AME, ela tem uma página no Facebook, que é o canal que as mulheres mais entram em contato com a gente. Desde que para comprar o ingresso para essa festa, que vai ter agora dia 4 de dezembro, ou até para ficar sabendo da programação e de como a gente vai fazer. A programação de 2019 ainda não está no ar, mas não a está gente disponível ainda okay. Não. Mas sempre a gente coloca no início do ano, ou final de dezembro já, a programação para o ano inteiro, para as pessoas se programarem. O que tem lá? O que vai ter de evento lá
que é legal eu participar, que vai trazer benefícios para minha empresa, que vai fomentar o meu negócio ou que vai me capacitar, que é a outra... Só uma dúvida, esses encontros normalmente eles são gratuitos ou ele tem um custo subsidiado? Alguns Como é que é? Sim. É? Não, alguns são, tem custos, né? A pessoa paga. O que a gente consegue, inclusive pelo networking, inclusive por esta união, quando as pessoas não têm fins lucrativos? Eu vou fazer um evento. Este evento precisa de som, de iluminação. Como todo mundo sabe que a AME não tem fins lucrativos, as pessoas fazem por um preço simbólico, que acaba sendo o ingresso para isso, acaba sendo um valor... Para cobrir os custos. Custos. Entendi. Então, a rede de colaboração vai tomando uma proporção muito bacana e tu começa a ver que é possível fazer coisas com muito pouco, desde que todo mundo esteja engajado e com o mesmo foco, né? De realmente fomentar os negócios locais. Então, a união faz a força, pode parecer um clichê, mas é isso, cada vez a gente tem visto mais. E a página de vocês nas redes sociais é AME mesmo, AME. Isso. É a Associação das Mulheres, Academia da Mulher Empreendedora. De Gravataí. É AME Gravataí. AME Gravataí. AME Gravataí. Isso já se replicou em alguma outra... Existe AME em alguma outra localidade? Não, o que a gente saiba neste modelo, não. O que tem acontecido muito, existem já confrarias de mulheres, né, que já tem essa mesma pegada, assim, que já existe, inclusive, antes da AME. Não sei se é nos mesmos moldes, né? Não sei qual é, se são todos exatamente sem fins lucrativos, mas já existe esse movimento. Eu acho que é um assunto que, graças a Deus, está sendo muito trazido, está muito em alta esse negócio de dar atenção para a mulher, de investir nela mesma. Porque, às vezes, ela fica muito preocupada em ser a grande profissional, ser a mulher, e ela não para prestar atenção nela, de se permitir, de investir nela mesma, seja num processo de coach, seja num curso de imersão ou qualquer curso que seja para ela. Então, como tá bom isso? Veio num momento muito oportuno toda essa onda de empoderamento feminino, grandes marcas, né? Natura, Boticário, tudo trazendo essa abordagem aí muito bacana. Na verdade, Eveline, essa questão da AME, né, do projeto de vocês, acabou desencadeando, né, criando novos produtos, né, na verdade, novas formas de atuação no mercado para vocês, como profissionais de coaching, né? Que foi, na verdade, a Mulher Coach. Isso. É uma proposta de vocês, que você faz, na verdade, palestras direcionadas a mulheres para potencializar essas mulheres, para empoderar essas mulheres. Que, na verdade, eu quero aproveitar, ter um gancho para a gente usar vamos explorar um pouquinho essa questão do empoderamento feminino, né? Que está tão em moda, e de certa forma, porque sabe o que acontece? No nosso meio, né, de coaching, o que acontece? Começou a surgir muitos profissionais, muitas palestras, muitos cursos, e algumas pessoas acabam vendo isso até de uma maneira até um pouco, não está desgastado já esse termo? Então, eu quero, na verdade, gerar uma provocação para ti, né? O empoderamento feminino é importante? Eu adorei a pergunta. Olha só, é que às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Esse negócio de empoderamento aí, as mulheres querem ser mais do que os homens, ou elas, acho que talvez haja uma confusão em relação a esse termo. O que a gente busca, tanto com a AME, quanto com o curso Mulher Coach, que é um dos cursos que eu ministro junto com a minha sócia, são cursos para trazer o que a mulher busca e que ela precisa. Porque ela, muitas, é que quem já se sente segura pensa assim, não, isso aí não existe. A mulherada tem total condições de fazer tudo que ela deseja fazer. Mas essa é a sua realidade. Na grande maioria, e nós percebemos isso com a AME, na grande maioria, as mulheres ainda assim se sentem desprestigiadas, sentem que não se sentem preparadas o suficiente para uma nova promoção no trabalho, sempre acha que o colega está mais preparado que ela. Então, falta acreditar no potencial dela. Né? Então, é nisso que a gente trabalha. O empoderamento, pelo menos no meu entendimento, é te empoderar, é acreditar em você, é buscar
usar todos os teus talentos, aquilo que já é nato teu. Potencializa isso para ter melhores resultados na tua vida. Não tem nada a ver em querer ser melhor, nem que outras pessoas, nem que outros homens, nem que outras mulheres. Se trata de ti mesmo. Empoderamento feminino tu tem possibilidade de fazer tudo que tu quiser. É que é curioso, né? Porque o termo em si, o que as pessoas, né? É engraçado, empoderamento, né? A pessoa, ela pensa no poder. Então, na verdade, as pessoas fazem essa relação. Será que é dar poder para as mulheres? Então, acho que é essa distorção que acaba sendo feita, né? Não dar poder para as mulheres. É dar um poder para a própria mulher. Para a própria mulher. É se sentir poderosa no sentido, eu posso fazer o que eu quero fazer. Né? É de possibilidade, né? De se sentir confortável, se sentir segura, se sentir com a sua autoestima muito bem equalizada. Eu acho que esse que é a função do empoderamento. É verdade. E eu achei importante a gente trazer esse assunto, porque existem distorções no mercado. A gente ouve, ainda mais a gente que é desse meio, ele disse, esse assunto está ficando já muito batido, esse assunto está ficando muito, né? Que história é essa de empoderamento, né? Chega, né? E a gente sabe o papel importante que vocês, como mulheres, têm. Dentro do empoderamento feminino surgiu os teus cursos de inteligência emocional para mulheres. Na verdade, essa última palestra que a gente fez de forma gratuita, nós arrecadamos 250 quilos de alimentos não perecíveis que foram doados para a Casa Lilás, que é uma casa que atende mulheres vítimas de maus tratos e crianças também. Nós fizemos uma palestra sobre inteligência emocional, que nós já temos. Geralmente a gente faz workshops, né, cobrando, né? E dessa vez nós fizemos parceria com a Faculdade QI, lá de Gravataí, e ministramos essa palestra. Teve um público de em torno de 250 mulheres. Ótimo. E arrecadamos em torno de 250 quilos de alimentos não perecíveis. Quando a gente fala de inteligência emocional para a mulher, a gente também está muito em busca daquilo, em poder, em eu posso fazer aquilo que eu procuro. Mas ela talvez precise entender um pouquinho do que é inteligência emocional, né? De reconhecer as suas emoções, porque eu não tenho como me privar de sentir emoções. Nenhum ser humano tem essa oportunidade, né? Todos nós. Agora, quando eu sinto, o que eu faço com esses sentimentos? Como que eu lido com essa situação? E a gente trabalha isso com as mulheres, tá? Quando tu te sente triste, te observa. Como teu corpo reage quando tu tá triste? Né, tu já tem uma tendência a ficar com o corpinho mais encolhidinho, tu já fica indisposta. E as decisões que tu toma a partir daí são influenciadas por esse estado emocional. Mas, quando tu percebe que inteligência emocional para mim é muito isso. Percebe o teu estado emocional. Opa, estou triste. É o melhor momento para tomar uma decisão? Ou é melhor assim, poxa, não é o melhor momento. Agora não estou legal. Não é a hora nem de eu fazer uma ligação para falar com alguém, porque eu posso passar algo que não é o que me representa, é o que eu estou sentindo naquele momento. Então, vou dar um tempo. Na minha atuação, então, como líder também, junto aos líderes, eu trabalho muito isso com os líderes. Hoje, liderança, as pessoas têm que entender de gente. O líder tem que entender de gente e tem que entender sobre inteligência emocional. Eu estou numa reunião e alguém faz algo que me desconcerta, que me tira do sério e eu acesso a raiva, que é uma emoção normal de todos os nós seres humanos. O que eu faço com isso? Se eu tenho inteligência emocional, eu percebo a raiva. Como é que eu sinto raiva? Como é que o meu corpo fica? Os batimentos cardíacos aumentam, né? A respiração fica mais ofegante. Então, o meu corpo dá sinais em que eu estou sentindo raiva. Percebe esses sinais? Percebendo esses sinais, faz a melhor escolha. Gente, olha só, acho que o melhor é a gente suspender essa reunião. Vamos tomar um café, vamos tomar uma água, daqui 20 minutos a gente retorna. Muitas vezes essa é a melhor saída. Quebrar, né? Quebrar aquele sentimento. Porque às vezes tu enfia os pés pelas mãos, age de forma impulsiva e não tem os melhores resultados que tu poderia ter com os teus liderados. Porque tu está acessando um estado emocional que não te beneficia naquele momento. Então te permite esse tempo, ou transfere a reunião, ou cria esse espaço de tempo para te voltar a acessar o teu estado original, que é o teu equilíbrio, digamos assim, para continuar conduzindo essa reunião da melhor forma
possível. E as mulheres, quando elas entram em contato com esses conceitos de inteligência emocional, eles começam assim, então tá, agora eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou parar, vou pensar, o famoso contar até 10, conta até 1000, vai à lua, te distrai, te permite, entende que tu é um ser humano, que tu sente isso, tu sente raiva, tu sente tristeza, assim como tu sente medo, assim como tu sente alegria. Sem dúvida. Né? Então, entende isso, que faz parte da tua natureza humana, mas observa o que tu vai fazer a partir disso. E é muito legal, assim, ver quando elas começam a ter acesso a essas informações, como elas conseguem tomar melhores decisões. E a gente trouxe também um curso de formação, um curso de imersão em coaching para mulheres, onde elas passam 2 dias em imersão num hotel, né? E é uma vibe muito bacana que se cria. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Evelina. Na verdade, o que você está comentando, eu estou atentamente prestando atenção, porque é bacana isso. Mas aí eu quero te fazer a seguinte pergunta, porque assim como tem as pessoas que se identificam, poxa, eu preciso melhorar isso em mim, esse meu lado emocional, meu comportamento, seja o que for. Mas também tem aquela que diz, eu não preciso de nada disso, entendeu? Como que você convenceria, ou como é que você convence, como é que você comunica para essa pessoa que acha que não precisa desse tipo de desenvolvimento? A pergunta que eu faço geralmente é, está satisfeita com o resultado que estás tendo? Se a resposta for sim, ok. Se a resposta for não, não estou. Em alguma hora, e o que tu poderia fazer de diferente, né? Quais são as ações que se tu mudasse? Enfim, é trazer para a percepção, porque ninguém convence ninguém de nada. A própria pessoa que precisa se dar conta se ela realmente precisa de uma mudança em alguma área da vida dela ou não. Porque receitinha de bolo, a gente sabe que não funciona. Receita de bolo serve para fazer bolo. Né? Não, aquele conselho, né? Funcionou para mim, faz assim que vai dar super certo. Funcionou para ti, por causa das tuas experiências, da maneira como tu lida, não significa que vai funcionar para outra pessoa. Então, o que eu faço quando a pessoa acha que no meu mapa, no meu modelo mental aqui, eu percebo assim, puxa, ela poderia melhorar esse aspecto, mas ela não percebe isso, eu posso fazer alguma pergunta, mas se ela me dá a resposta, não, tá tudo bem, tá ok, é o que importa para ela, é o julgamento que ela faz para a vida dela. O meu julgamento sobre a vida dela não tem a menor importância. Entendi. Não, porque também é curioso a gente alertar, porque como a nossa função aqui também é educativa, as pessoas começaram a fazer uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Porque tudo que persiste também tem que ser investigado, né? Às vezes a pessoa está batendo naquela mesma tecla, ou não evolui, ou não consegue mudar algo na vida, e passa-se 1 ano, passa-se 5 anos, passa-se 10 anos, e só o que ela faz? Reclama. Então, acho que você, se você se identificou com essa situação, por favor, procure conhecer um pouquinho mais sobre inteligência emocional, saber um pouquinho mais como é que funciona, né? O Eveline, me fala uma coisa, eu sei que você também trabalha muito ativamente na questão de gestão de conflitos. Trabalho. Eu acho que essa gestão de conflitos. E quando a gente fala de gestão de conflitos, eu queria começar esse assunto de uma maneira bem didática para as pessoas entenderem o que é gestão de conflito. Gestão de conflito não é tu te desentender com a pessoa na rua e sair na mão com alguém. Nada disso. Na verdade, gestão de conflito é muito mais e envolve uma série de comportamentos. Explica para o pessoal de casa, Evelyn, o que é a gestão de conflitos. Então, quando eu percebi que existia uma demanda das pessoas, que elas queriam se comunicar melhor, que elas falavam uma coisa e as pessoas entendiam outra, e isso gerava um certo conflito, eu percebi que era importante eu trazer tudo isso que eu já tinha da inteligência emocional, de todos esses recursos, trazer para um curso, né? Então, a gente montou. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo comercial, Evelina, a gente já volta. Perfeito. Nos aguarde, hein? Já voltamos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Inteligência Emocional de hoje, interinamente apresentado por mim, porque o apresentador, o Fabiano Brasil, está com um probleminha de garganta, então estou aqui eu fazendo as honras da casa no dia de hoje. Eu estou recebendo a Eveline Tomasi, que é coaching, especialista, trainer em PNL, em curso para mulheres coaching. E a gente concluiu o terceiro bloco, o segundo bloco, Eveline, falando de gestão de conflito.
E eu queria retomar o assunto explicando para as pessoas em casa o que é a gestão de conflito efetivamente. Como é que eu me identifico? Para mim, até para saber se eu preciso disso ou não. O que é a gestão de conflito? Boa. Será que eu preciso, né, me trabalhar? Será que eu... percebe os teus resultados. Como é que está a tua comunicação? Quando tu fala, as pessoas entendem aquilo que tu falou ou acontece assim, poxa, eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra totalmente diferente. Isso acabou gerando um conflito desnecessário, porque não foi isso que eu quis dizer. Essa não era a minha intenção. E como eu atuo muito também com líderes, né, onde acabei me especializando, o líder, ele precisa ter capacidade de gerir conflitos entre a equipe e também conflitos quando essa demanda vem diretamente com ele, quando ele está inserido no conflito. Como eu já disse, acho que contigo aqui, hoje o líder, ele não pode mais ter conhecimento só técnico, ele tem que entender de comportamento humano. Eu acho que é fundamental, na verdade. De gente, ele tem que entender de pessoas, de perfil comportamental, de entender que como cada pessoa se comunica. Então, entendendo isso, o líder, quando ele busca essas capacitações que dão para ele mais ferramentas para lidar melhor com esses desafios que os conflitos que a gente tem no dia a dia. Porque conflito, gente, não é só o conflito esse que sai no braço. Conflito é divergência de opiniões. É divergência de opiniões. Eu penso assim e eu penso assado. Agora, como eu conduzo essa divergência, é que vai fazer a diferença. Se isso daqui vai evoluir para não quero mais me relacionar contigo porque não gostei do que ele falou, ou se eu vou conduzir disso de uma forma que me traga melhores resultados. Se é que manter a relação contigo seja algo importante para mim e que eu realmente queira. Eu acho importante isso que você está comentando, Eveline, pelo seguinte, você tem que perceber que o conflito ele é tão presente nas nossas vidas, porque você tem conflito familiar, você tem conflito entre amigos, você tem conflito no ambiente de trabalho, com colegas ou com chefes ou subordinados. Então, assim, conflito vai existir sempre. Então, aprender conduzir isso de uma maneira um pouco mais assertiva, digamos assim, eu acho que é fundamental, né? É bastante. Como tu disse, eu costumo também dizer nas minhas palestras, a gente é CPF e CNPJ no mesmo corpício. Então, quando a gente traz essas ferramentas para o trabalho, eu sou um líder e quero gerir melhor os conflitos na minha empresa, automaticamente tu vai levar essas habilidades para a tua vida pessoal. Porque nós temos conflito em todas as áreas. Divergências de opiniões. Não precisa ser necessariamente aquele conflito de evoluir para subir tom de voz e tudo mais. Até às vezes decidir por um restaurante. Onde vamos jantar? Já é uma divergência. Eu quero numa pizzaria. Eu quero numa churrascaria. E fica aquele embate. Como lidar com duas pessoas querem impor a sua vontade, né? Sim. Aí acontece uma divergência de opinião, um conflito. Entendi. Como fazer essa gestão de conflitos para que a pessoa... Então, Eveline, é isso exatamente que as pessoas lá em casa que estão te assistindo hoje querem saber. Afinal de contas, isso acontece todos os dias, acontece em todo momento, mas como é que eu faço para gerenciar de uma maneira mais assertiva, né? Você tem o segredo para isso? Então divide com o pessoal. Não é nenhum segredo, mas eu criei uma metodologia em 7 passos. Os 7 passos da gestão de conflitos, que é um dos cursos que eu ministro. Essa metodologia te dá ferramentas e te dá uma habilidade de lidar melhor com as situações. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, se tu está gerindo um conflito ou se tu está participando, sendo parte, né, conflitante ali. Primeiro passo é escolher o melhor momento e o local mais adequado para fazer essa gestão. Quando possível. Por que quando possível? Porque se o conflito é com o cliente, tu é lojista, tu tem uma loja, tem uma empresa, e o cliente entra dando um piti na tua loja... Você precisa resolver na hora. Tu precisa resolver na hora. Tu não vai dizer pro cliente, olha, só um momentinho hoje, agora eu não posso lhe atender, o senhor volte daqui 10 minutos. Tu não tem essa possibilidade. Então, tu tem que resolver o conflito naquele momento. Mas tem situações em que tu pode, sim, se é um conflito entre, por exemplo, os 2 liderados teus e houve um conflito ali, tu pode, talvez, e seja muito proveitoso, tu pedir assim, bom, vamos lá, tome uma água, relaxa, toma um cafezinho, daqui 20 minutos na minha sala. Isso faz com que tu também te prepare melhor
para fazer essa gestão, porque são emoções que estão afloradas. Estão né? afloradas ali, então para ti mesmo te centrar para fazer a melhor gestão e para aquelas pessoas também darem uma baixada na adrenalina para vir para essa conversa de uma forma mais tranquila. Dependendo do conflito, tu chama uma pessoa de cada vez, às vezes as duas, depende de cada conflito. Então, esse passo 1 é importante você analisar a situação, né? Escolher o melhor momento e local quando possível. Se der para fazer, top, melhor. Criar um ambiente de tranquilidade, de confiança para resolver todo e qualquer conflito sempre é a melhor dica. Ótimo. Certo? Esse é o passo número 1. Esse é o passo número 1. Ok. O passo número 2 é ouvir. Mas, gente, não é ouvir com a intenção de responder. É ouvir com a intenção de entender, que é uma confusão que a gente normalmente faz. A gente ouve as pessoas, enquanto ela estava ali te falando o problema, tu já está aqui pensando, mas isso aconteceu por causa disso. Se ele não tivesse falado isso teria acontecido. Você quer saber um exemplo disso? A gente quer te ouvir tão atentamente que a gente vai para um intervalinho bem rápido para a gente voltar com muita atenção ao que você está falando. A gente quer todos os 7 passos. Aguarda aí, a gente já volta. Olá pessoal, bem-vindos ao Inteligência Emocional dessa quinta-feira. Hoje eu estou recebendo a Eveline Tomasi, aqui dividindo a sua experiência e conhecimento com a gente. E nós terminamos o bloco anterior, Eveline, falando dos passos que nós precisamos dar para ter uma gestão de conflito de uma maneira melhor, né? Mais assertiva, que foi o termo acho que eu usei no bloco anterior. Nós falamos do primeiro passo, que é a questão de ver da oportunidade, né, de fazer isso de uma oportunidade, e o segundo passo seria ouvir com atenção. Por favor, vamos adiante com esses passos que eu acho que as pessoas estão querendo saber todos eles, né? Então, o segundo passo realmente é ouvir com a intenção de entender e não com a intenção de responder. Porque muitas vezes a pessoa fica falando e tu já está aqui pensando o que tu vai argumentar depois que ela terminar de falar. E se tu estás fazendo isso, tu está prestando atenção em quem? Na pessoa que está falando ou na tua opinião sobre aquele assunto. Perfeito. Então, a escuta atenta é algo que a gente foi perdendo a habilidade de ouvir das pessoas ao longo do tempo. Pode colocar a culpa na correria, na tecnologia, mas a verdade perdemos o hábito de ouvir as pessoas na essência. Então, como é importante usar isso, principalmente quando está fazendo uma gestão de conflitos, tentando entender quais foram os reais motivos que levaram aquela pessoa a ter um comportamento talvez não tão adequado ou tomar uma decisão que não foi a melhor a ser tomada naquele momento. Perfeito. Então, ouve. Perfeito. Esse é o passo 2. Perfeito. Passo 3, que eu considero ele fantástico, eu acho que faz diferença realmente numa gestão de conflito, todos eles fazem, mas esse passo 3 é o que dá o impacto, é validar a opinião do oponente, daquelas outras pessoas que estão ali na situação. Quando tu valida a opinião dele, é uma tendência da pessoa baixar a guarda e não continuar o embate. Frases como: eu entendo que tu pense assim. Percebe que eu disse que eu entendo, eu não disse eu concordo. Perfeito. Né? Eu entendo que tu pense assim, entendo o seu ponto de vista, percebo que isso para ti foi a melhor decisão que tu pôde tomar naquele... Eu entendo. Quando a pessoa ouve isso, ela tem uma tendência a não precisar continuar combatendo, porque eu não estou oferecendo um embate. Eu estou oferecendo uma tranquilidade. Eu estou te dizendo assim, eu entendo. Opa, tá, mas se ela entende, por que eu vou continuar conflitando? Na verdade, você está acolhendo... Estou acolhendo. A opinião dela, né? Exatamente isso. Então, nesse passo 3, geralmente é onde a pessoa já baixa o tom de voz dela, se ela estava com um tom de voz mais alterado. No passo 3, quando tu traz isso, validando a opinião dela, eu entendo que tu te sinta assim, eu compreendo, né? Ok, faz parte. A pessoa já vem para um estado emocional mais de tranquilidade para a gente continuar a partir dali. Então, esse passo 3 é bem importante, principalmente quando os ânimos estão muito exaltados. Validando, tu consegue fazer com que a pessoa baixe a guarda. Perfeito. O passo 4, que eu acho muito interessante, é trazer para um nível mais geral. Porque, geralmente, os conflitos estão no específico. Te dar um exemplo que eu sempre trago nos meus cursos. Gente, olha só. Vamos sair para confraternizar quando acabar esse curso? Aí todo mundo, sim!
onde vamos sair para jantar? Aí um diz, eu quero na pizzaria, eu quero churrascaria, eu quero no sushi, eu quero... Pronto. Formou-se o conflito de onde vamos. Mas eu não como carne. Eu não como sushi. E aí começa ali o debate. Como que a gente soluciona? Como a gente faz a gestão deste conflito? Saindo desse específico e indo para nível geral. O que é nível geral? É tu buscar o que na essência, o que era a verdade antes de se falar em onde ir? Era confraternizar. E aí tu traz essa fala. Gente, olha só, mas o importante não é sairmos para confraternizar? Não é a gente sair todos juntos para comemorar esse momento? Não é isso que a gente precisa valorizar? É, né? Então eu vou. Eu não gosto muito de pizza, mas eu vou. Então as pessoas começam aí a ceder, porque o interesse maior, o geral, é o bem para todas. Claro. Então elas saem das picuinhas e vão saindo do específico, do detalhezinho. Tira o foco da onde existe a divergência. Exatamente. Né? E canaliza ele para algo que seja comum para todos. Está perfeito isso, eu acho muito perfeito. O passo 4, ele dá essa... E já encaminha para o passo 5, que é buscar o consenso, sabe? Vai buscando consenso. Poxa, e se a gente fizer assim, olha só que bacana que ia ser. Se a gente saísse realmente para confraternizar, todo mundo ficaria bem. Então, isso já vai trazendo um conforto para conduzir o resto da situação. Mas existe também situações em que não existe consenso, que é o passo 5, é buscar o consenso. E quando não existir o consenso? E aí, como é que faz? Aí eu tenho uma frase que eu sempre ensino para os meus alunos, dizer assim, se quando não houver o consenso, tu pergunta para a pessoa, dizer assim, podemos concordar que discordamos? Ali tu já ganha o primeiro... Sim, a pessoa já concorda contigo em pelo menos uma coisa. E tu vai buscando outros sims da pessoa. Sim. E eu percebo que a gente tem opinião diferente, e mesmo assim a gente pode continuar amigo, né? Beleza. Sim. Então tu vai conseguindo vários sims, fazendo os ânimos se acalmarem e tu consegue ir trazendo. Então, às vezes, trazer isso. Podemos concordar que discordamos, Perfeito. que pensamos diferente? Perfeito. Eu não estou mais indo para o embate. São sempre ferramentas, são sempre técnicas de mostrar para a pessoa que não precisamos combater, podemos ser aliados. Aí, com isso apaziguado, a gente vai para o passo 6. Vai, passo 6. Eu vou dar uma acelerada, porque a gente está chegando no final já, e eu quero que as pessoas acompanhem todos os 7 passos. Passo 6 é certificar que foi compreendido. Revisa junto com a pessoa. Vem cá, o que tu entendeu do que eu trouxe até aqui? Eu não sei se a comunicação é sempre do emissor, né? Sim. A responsabilidade. Eu não sei se eu me fiz entender. Me diz o que tu entendeu até agora, se tu está fazendo a gestão de um conflito com outras pessoas. Me diz, o que tu entendeu? Eu não sei se eu me fiz entender. A pessoa traz o que ela entendeu. E se na fala dela tu perceber que tem algo que não era aquilo que tu queria dizer, tu diz, opa, então realmente eu não me fiz entender. Entendi. Deixa eu explicar isso aqui de novo. Retoma com ela. Porque é muito comum na gestão de conflitos a pessoa falar, achou que foi ótima a resolução, que ela geriu super bem, e a pessoa não entendeu nada como ela gostaria que tivesse entendido, sai dali, causa outros conflitos em função disso tudo. Mantém. Então, recapitula, que é um passo muito importante. Às vezes as pessoas negligenciam o passo 6, mas ele é de suma importância. E a cereja do bolo, que é o 7º passo, seria... Aí vem do coach, né? Não tem como, que é analisar, se autoavaliar. Como foi o meu desempenho? Como eu me saí nessa gestão? O que eu posso melhorar para os próximos? Que coisa boa. Eveline, eu quero te dizer assim, que foi extremamente proveitosa essa nossa manhã, porque deste um ensinamento desses 7 passos para as pessoas poderem refletir a respeito dos conflitos que acontecem no seu dia a dia. Sou muito grato por você ter vindo aqui hoje. Obrigado por ter vindo um feriado com poucas pessoas. Aí estou curtindo praia e sol. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na bancada do Fabiano Brasil, que se restabeleça prontamente para assumir o seu posto de direito. Obrigado a todos vocês pela manhã de quinta-feira, pelo pessoal da técnica aqui. Um forte abraço. Semana que vem tem mais inteligência emocional com assuntos muito bacanas para melhorar a sua qualidade de vida. Um abraço, até semana que vem.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.